Meus irmãos queridos, quero declarar a paz de Cristo sobre a sua vida, sobre a sua família e dizer para você acalmar o coração, porque dentro em breve estaremos juntos em classe. Mas enquanto isso, EBD Online. Então nós estamos na série Arrependimento e temos assim falado de forma extraordinária sobre encontro inesquecível com o Mestre. E o encontro de hoje, na aula de hoje, vai ser bem diferente de todos os encontros que você já viu até hoje, de todos aqueles que me antecederam. Você vai ver que é algo radical, porque é a conversão do apóstolo Paulo. Fique ligado aqui, porque vamos até o final e vamos entender que como algo extraordinário mais uma vez acontece na vida do homem que permite Deus transformar o seu coração. Veja bem, esta é a conversão mais importante da história. Isso porque nenhum fato do cristianismo depois do Pentecoste, é claro, você sabe a importância do Pentecoste, marcou tanto a vida da igreja como a conversão deste homem. Paulo foi um homem que marcou a história da humanidade. E tão interessante a sua conversão, algo tão impactante que Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, ele registrou 3 vezes, eu botei aqui, esse mesmo acontecimento. Então, quando aconteceu de fato, foi no capítulo 9, Paulo em caminho de Damasco, vai ser o nosso texto básico para a nossa meditação. Depois no capítulo 22 em Jerusalém e depois no capítulo 26 em Cesareia Marítima. Pois bem, Paulo teve o seu berço religioso de gloriosa tradição. Este homem, ele fazia parte da ala mais radical da religião judaica, a seita dos fariseus. Ele estudou aos pés do mestre Gamaliel e ali ele estava sendo preparado, forjado para se tornar o maior líder da seita judaica do seu tempo. Pela sua qualidade, pela sua capacidade, um homem determinado, um homem que se destacou na sua época em todos os critérios. E por isso, eu coloquei aqui, ele seria um rabino. Pois bem, mas também, no mesmo período em que ele estava passando por esse processo, Jesus iniciou o seu ministério, porém, lá nas terras humildes da Palestina, lá pela Galileia. Eles eram contemporâneos, mas nunca se encontraram. Jesus nunca foi à Europa, Paulo vivia na Europa. Mas interessante é que quando a descida do Espírito Santo na vida da igreja, que deu aquele marco, este homem se levantou, ele se levantou como braço de ferro daquela tradição judaica, de tal maneira que ele passou a perseguir de forma ferrenha, dura demais, com muita determinação, como braço de ferro do Sinédrio. Ele queria, de forma implacável, destruir a igreja cristã. Então este homem, ele entrava nas residências, ele tirava famílias completas, lançava na prisão, açoitava, ele entrava nas sinagogas, fechava as portas e fazia com que as pessoas negassem a Jesus. Aquele que não negasse a Jesus seria morto, seria apedrejado, seria levado preso. E aí, nesse sentimento de muita revolta, não respeitando nada, ele perseguia a igreja. Então, vai fazer menção ao nome de Saulo pela primeira vez. Está registrado aí capítulo 7, verso 58, quando ele permite a morte de Estevão. Estevão, você sabe, foi o primeiro mártir do cristianismo. E ele então permitiu a morte daquele homem. E diz o texto então que as testemunhas levaram as vestes de Estevão e depositaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, só lembrar uma coisa para vocês aqui. Alguns textos bíblicos requer de nós assim muito critério, muito cuidado na interpretação.
até porque envolve aspectos culturais e históricos. Por exemplo, o nome de Saulo ser chamado de Paulo. Muitos, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, dizem pelo fato dele ser convertido, mudou a sua história de vida, Deus mudou o seu nome. Mas não é isto. Vejam bem, Saulo é um nome hebreu que ele tinha, e ele era filho de um pai romano. Então ele trouxe por herança, pelo fato de ser filho de um homem romano, a sua cidadania romana. Ele tinha dupla cidadania. Então o nome Paulo é um nome romano e só vai ser usado, Lucas só vai registrar o nome Paulo quando ele parte para a primeira viagem missionária. Você vai ver lá no livro de Atos. Então fiquem tranquilos aí e vamos seguir em frente. Eu quero pedir você então, vou te convidar a você abrir a sua Bíblia, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Vai ser o texto básico para a nossa meditação. Eu coloquei aqui que ele se tornou o maior perseguidor da igreja do primeiro século. Olha só, vamos lá. Atos 9, verso 1. Acompanhe comigo aí, por favor. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Quando Lucas registra esse primeiro momento aqui dessa conversão, e ele coloca aqui esse detalhe, veja bem, respirando ameaças. A primeira imagem que ele coloca aqui é para nós entendermos, é como se fosse semelhante a uma fera selvagem que cai sobre a sua presa, que pula e agarra a sua presa para destruí-la, com muita determinação para devorar. E é com esse sentimento animalesco, devastador, com essa fúria no coração, que salta sobre a presa. Essa fera selvagem é que ele quer fazer com os cristãos. E é isso que ele fazia. Ele se levanta desta maneira, porque ele entendia uma coisa. Veja bem, o Cristo crucificado não poderia ser o Salvador que eles haviam aguardado. Eles estavam aguardando o Salvador do mundo ser crucificado em uma cruz e ser morto, maldito pelos homens. De jeito nenhum. Esse não é o Messias. E ele fazia isto, eu coloquei aqui, ó, entendendo que ele estava prestando um serviço a Deus. Tal era o zelo dele, tão zeloso assim, de forma muito exagerada. E aí ele vai dizer o texto aqui no verso 2 em seguida, vamos acompanhar, ele vai para Damasco com esse sentimento de muita ira, de muito rancor no coração para destruir a igreja cristã. Veja comigo aí, por favor, o verso 2, vamos passo a passo. Caminho de Damasco, botei o texto aqui, o tema. E lhe pediu ao sumo sacerdote cartas às sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, quando fala do caminho aqui, eram os cristãos, era um nome pejorativo que era dado a eles antes de serem chamados cristãos. Você sabe que só no capítulo 11 de Atos, lá em Antioquia, pela primeira vez eles serão chamados de cristãos, nós seremos cristãos. Pois bem, então assim como homens e mulheres, e os levassem presos para Jerusalém. Então você já vê aqui Paulo como um caçador implacável. Ele não se contenta em ficar apenas em Jerusalém. Não, ele queria partir para as terras da Síria. Damasco era a capital da Síria. Só para você entender, Damasco viveu momentos de grandes imperadores, no auge de impérios, muita ascensão, mas também de muitas ruínas. Foi algo assim tremendo. Mas para lá fugiram muitos cristãos. Ele não se conteve em ficar em Jerusalém, ele queria ir mais além, ele queria mais. E você sabe, eu coloquei aqui que apenas, diz a palavra de Deus, apenas os discípulos
ficaram em Jerusalém, porque havia uma ordem da parte de Jesus, você lembra? Ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do Espírito Santo. Era o dia do Pentecostes, a festa do Pentecoste, a descida do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Então, por isso que a Bíblia fala sobre isso. Então, quero que você acompanhe aí agora o verso 3 e 4 comigo, por favor. Eu botei como tema, ele não se converteu, foi convertido. Vamos lá, o que diz o texto. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? É uma pergunta, eu estou sem a minha interrogação aqui no teclado, me perdoe aí, mas Saulo aqui estava exatamente buscando os cristãos, caçando os cristãos, e Jesus estava caçando Paulo. Não foi ele que decidiu por Cristo, foi Cristo que decidiu por ele, foi Cristo que decidiu buscar esse homem e ao encontro dele, salvar. A iniciativa de salvação foi de Cristo para redimi-lo, para resgatá-lo. Jesus precisava encontrar esse homem. Para quê? A história vai nos mostrar o porquê de tudo isso. Pois bem, Jesus teve essa iniciativa. Não foi Paulo que chamou pelo nome de Jesus, foi Jesus que clamou e chamou pelo nome de Paulo. Nós vimos que Paulo, nesse momento aqui, era como um touro bravo. Esse animal selvagem que fizemos referência era um touro bravo. Touro bravo aqui, quando ele vai dizer em um dos textos que nós citamos lá atrás: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Duro para ti é resistir a este aguilhão. O aguilhão é uma ferramenta que era muito usado para domar o touro. Então Jesus já estava ferroando o coração. Cada atitude de Paulo, ele recebia um ferrão, uma ferroada. Então Jesus já estava domando aquele touro bravo, violento. Jesus, o domador de touro bravo, joga aquele homem no chão e aí coloca aquele homem em terra. E ali aquele domador de touro bravo quebra a sua resistência, quebra a dureza do seu coração. E agora aquele homem no chão, o que acontece? O seu coração é mudado, o seu coração é transformado, aquele coração de pedra se torna um coração de carne. Vamos ver o que nos diz o texto? Ele então perguntou: quem és tu, Senhor? Outra pergunta aqui. E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Veja bem, Jesus aqui se revela a ele através de uma voz. O que isso quer dizer para nós, irmãos? Cristo falou com ele, ao invés de esmagá-lo, jogou ele ao chão, mas não fez como que se tivesse que machucá-lo, como que se tivesse que destruir a sua mente, como que se tivesse que mudar algo no seu pensamento, como que se tivesse que fosse uma hipnose, como que se tivesse que violentar a sua memória. Nada disso. Jesus fez algo que precisava ser feito. Jesus argumentou com ele, Jesus falou com ele, Jesus perguntou e ele respondeu. Então houve essa sintonia. Então nós vimos aqui que ele teve um encontro com Jesus através de uma voz. Ele não resistiu ao poder de Deus,
assim que eu coloquei aqui para mim e para você, nós não resistimos à voz e o poder do nosso Deus. Então, queridos, nós vimos aqui a partir do verso em sequência que ele fica cego pelo brilho daquela luz. Quando ele cai ao chão, aquele brilho lhe deixa cego. Diz então o verso 7, os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Veja bem, antes era o protagonista, era aquele que dava ordens, fazia e acontecia. Era essa a proposta que ele tinha, aquele homem que agora precisava ser guiado, aquele homem que tinha na sua vida um orgulho, uma soberba. Por isso é muito bacana quando nós entendemos na palavra, quando Provérbios fala que a soberba precede a queda, o homem orgulhoso, o homem vaidoso, dono de si, dono da verdade, aquele que acha que só ele pode, que o poder está em suas mãos, a sua queda já está decretado. Então, que sejamos humildes, não é isso? É a proposta de Jesus para o nosso coração. Vamos voltar para o texto aqui, porque o verso 8, veja bem que pergunta, agora precisava ser guiado, que farei, Senhor? Que farei? Voltando aqui, que farei? A pergunta, verso 8 agora, então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Essa é a marca de quem é convertido. Aquele que é convertido, ele sai do controle, porque ele entende e reconhece que o soberano Deus que o salvou deve estar no controle de sua vida. Então, queridos, nós sabemos muito bem que quando há uma conversão, quando há uma mudança de valores, quando o homem se encontra com Deus, nós queremos ver essa mudança, nós queremos evidências dessas mudanças, não é verdade? O próprio Jesus falou que pela fruta você conhece a árvore. Então nós precisamos dar bons frutos. E por isso eu queria destacar com vocês aqui 3 evidências que esse texto traz para mim e para você, marcando as evidências de que Paulo realmente se converteu. E a primeira evidência é esta aí, ó, é que ele está orando. Vamos acompanhar aqui, verso 10 e 11. Só lembrar você que o verso 9, que nós pulamos aqui, vai dizer que ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais não comeu e nem bebeu. Que é isso? Jejuando. Ele estava jejuando, mas vejam bem, o que eu quero aqui é o verso 10 e 11. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, tremendo, querido. Veja bem, Ananias era um discípulo que ficava no anonimato, mas era muito útil no reino de Deus, discipulador, um homem próximo, comunhão com o Pai. Aprenda com esse homem aqui também, não temos tempo para destacar a vida dele. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Pois bem, então a primeira evidência que nós vimos aqui de que ele é convertido é que ele está orando. Querido, se você é uma pessoa convertida, você tem prazer na oração. Se você não ora, veja bem, você tem que fazer alguns questionamentos quanto à sua comunhão, à sua vida íntima com Deus, até mesmo da sua salvação. Porque quem é convertido, ele tem o prazer na oração, ele tem prazer em dizer, Abba, Pai, meu paizinho, meu pai querido, busca essa relação próxima. Então, se você realmente está salvo, você tem prazer em orar. Então,
Primeira evidência, ele está orando. E a senha que Deus dá para Ananias foi essa. Olha só. Vai, porque ele é para mim uma pessoa muito especial. E ele está orando. Então, Ananias encontra aqui aquele homem orando. Segunda evidência, vamos lá, dar um salto, de que ele foi convertido. Segunda evidência, ele não só recebe, mas fica cheio do Espírito Santo de Deus. Segunda evidência, ele não só recebe, mas fica cheio do Espírito Santo de Deus. Verso 17, acompanha aí. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Meu querido, quem nasce de novo, ele recebe o Espírito Santo de Deus. É impossível alguém ser convertido a não ser pela obra poderosa do Espírito Santo. Então a segunda evidência que ele foi convertido é que aquele homem, ele não só recebe, mas ele fica cheio do Espírito Santo de Deus, ok? Terceira evidência, vamos lá? Terceira evidência de que ele foi convertido, ele foi batizado. Ele foi batizado, verso 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Talvez você pergunte, o que significa isto? Ser batizado, que quer dizer que ele se integrou na igreja. Ele se integrou ao corpo de Cristo, que é a igreja. E por que você está falando isso, pastor ou professor? Meu irmão, tem surgido uma palavra, uma terminologia que é falado de desigrejados. O indivíduo, ele se diz crente, mas ele não vai à igreja. Ele diz que é crente em casa. Ele diz que assiste o culto online e até contribui algumas vezes, mas ele não quer fazer parte da igreja. Ele não tem prazer em estar na igreja de Cristo. E nós entendemos pela palavra que ovelha precisa estar no rebanho. É bíblico. Então, nós não estamos aqui falando de salvação, pelo amor de Deus, entenda isso, quem somos nós, mas o salvo, ele quer o batismo. O batizado, ele quer se envolver com o reino. Ele sabe que a igreja é uma porta de entrada, é uma porta onde nós usamos os dons espirituais para acrescentar na vida da comunidade, na vida das pessoas. Aí muitos deles dizem, nós podemos fazer isso sozinho. Claro que pode, mas quando nós temos o grupo, quando nós unimos as nossas forças, com certeza o trabalho tem uma repercussão diferente, alcança muito mais. Então por isso, querido, o meu convite aqui para você, você precisa fazer parte de uma comunidade de fé, está escrito aí, você precisa ser batizado, fazer parte da igreja de Cristo. Esta era uma evidência assim muito clara para nós, fazendo parte do convertido que Paulo era, ok? Então, continuando aqui, eu quero compartilhar com vocês. Você sabe que depois da aceitação, depois nós temos a nossa vida em Cristo, uma nova criatura, todo o encontro com Jesus, ele gera no nosso coração paz, alegria, consolo da parte do Espírito Santo. Ele traz para nós renovo, esperança, vida eterna. Mas nós sabemos que requer de nós renúncia. Não é isto? Nós devemos carregar com muita força, não por sacrifício, mas com muita força e determinação, a cruz de Cristo, ok? Sabendo e reconhecendo o sacrifício dele por nós. Então, que nós estejamos envolvidos e aí nós
recebemos também muitas vezes reprovações, consequências, tribulações, apertos, recebemos muitas vezes e perdemos muitas coisas que para o Evangelho essa perda é lucro pelo fato de nos tornarmos um seguidor de Jesus. Então tem um preço a pagar? Sim, nós recebemos de graça, mas não é uma graça assim que não teve um preço, não é uma graça sem custo nenhum. Você sabe que foi preço de sangue. Pois bem, então a primeira coisa que acontece com Paulo após sua conversão, de perseguidor a perseguido, eu quero que você acompanhe comigo aí o verso 15 e 16. Vamos lá. Mas o Senhor lhe disse, vai, Deus falando a Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. E é o verso 16, esse que eu quero, bem como perante os filhos de Israel. Digo agora, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então ele teve sim uma história de sofrimentos. Paulo, quando ele, veja bem, ainda estava em Damasco, ele já foi rejeitado ali mesmo. Ele foi rejeitado em Damasco, ele foi perseguido em Jerusalém, ele foi rejeitado em Jerusalém também, ele ficou esquecido por mais de 10 anos em Tarso. E somente depois que foram lembrar dele, mas era um propósito de Deus forjando o caráter ainda mais daquele homem, e a partir daí ele vai para a sua primeira viagem missionária. E é aí nesse momento que ele começou a passar as perseguições, ele passou a ter vários problemas, ele enfrentou cadeias, naufrágios, ele enfrentou correntes, açoites, apedrejamentos, foi picado por uma víbora na ilha de Malta, você sabe, e este homem, ele foi preso em Roma a primeira vez, foi preso pela segunda vez e degolado. Então, nós podemos entender que a história dele foi realmente de grande sofrimento, a ponto dele viver e poder dizer, veja, Romanos, ele escrevendo em Romanos, ele disse que todo esse sofrimento contribuía para o crescimento do Evangelho, para o progresso do Evangelho, e o sofrimento do presente século não são para comparar com as glórias que estão por vir e serem reveladas em nós. Era a palavra deste homem. Querido, só o Evangelho transforma o homem dessa forma. Este homem era um transtorno para a igreja, era um transtorno, mas se torna no maior pastor, no maior missionário, no maior teólogo, no maior plantador de igrejas que o cristianismo já teve. Onde ele passava, ele fazia umas viagens rápidas e ali ele formava a igreja, e ali ele formava e preparava líderes, e os líderes ali já assumiam as igrejas. Era um homem que não parava, a sua dinâmica de vida era algo assim extraordinária, e ele fazia a obra com muita hombridade, com muito respeito, muita gratidão, com muito empenho, tudo isso pelo poder do Espírito Santo de Deus. E é assim que tem que ser comigo e com você. Se nós formos pela força do nosso braço, se nós formos pela nossa capacidade, se nós formos querer achar que sabemos ou podemos, não vai dar certo, porque é pelo poder do Espírito, e por isso ele teve a sua vida transformada de forma radical. E aí esse encontro maravilhoso que você entendeu que não foi pessoalmente, por isso foi diferente. E eu quero aqui, querido, em nome de Jesus, deixar para você um desafio. Aprenda a história e a vida ministerial de Paulo. Só o livro de Atos é pouco. Você precisa ler as cartas pastorais e as cartas enviadas às igrejas.
quando ele formou as igrejas, quando ele fala, quando ele conta experiências, quando ele encerra a sua vida, o seu ministério, quando ele diz aquela palavra, aquele versículo, aquele texto que grava e marca a nossa história, que é o desejo meu e do seu coração: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então este homem que foi, só para nós entendermos, quando ele foi preso a primeira vez, ele estava numa prisão domiciliar, ele recebia as pessoas, tinha um contato, mas depois ele foi preso e ficou em masmorras, e lá ele não tinha contato mais com quase ninguém, com os gentios, com os romanos, não tinha mais contato, ficou isolado, no isolamento, numa célula isolada, e lá ele pôde escrever. Ele escreveu ao pastor Timóteo, e aí a carta de Timóteo é tremenda. Eu queria que você lesse, entendesse a sua despedida ali no final da sua vida, o velho Paulo contando experiência de vida, aquilo que ele viveu, e ali ele foi preso dessa segunda vez. Diz a história, a tradição, você já tenha lido sobre, talvez tenha lido sobre isso, de que ele foi acusado de liderar um grupo de cristãos e ter colocado fogo, ter colocado fogo em Roma, onde Nero, o imperador, fez isto para colocar a culpa nos cristãos. Isso é uma das hipóteses, mas ele quis colocar fogo em Roma para colocar culpa na conta dos cristãos, e Paulo era o líder revolucionário desse grupo, por isso ele esteve preso ali, e diz a história que ele foi degolado. E aí diz também a história que no mesmo período em que ele foi morto como Marte, Pedro também foi morto na mesma época. Não são relatos, são históricos, né? São a tradição que diz, mas enfim, o que eu quero deixar para você é esse encorajamento. E já chegando no final, eu quero lembrar você aqui que nós temos aplicações para a nossa vida, para mim e para a sua vida. Vamos rápido aqui. Primeira delas: nunca desista da conversão de uma pessoa. Nunca desista da conversão de uma pessoa. Talvez você tenha na sua família alguém complicado, alguém duro de coração, e a gente fica pensando: Senhor, meu Deus, até quando? Eu falo de novo, eu explico, eu oro, eu atendo, eu estou próximo, talvez de pessoas conhecidas também, mas a pessoa, ela continua resistindo. Até quando? Então eu preciso dizer para você, queridos, que não há pessoa difícil demais para que a graça de Deus não possa transformar, ok? Foi o que nós aprendemos aqui através da aula de hoje. Se Jesus converteu Paulo de Tarso, ele pode converter qualquer outra pessoa, ok? Então deixa Deus te usar aí. Segunda aplicação: se preciso for, Jesus pode jogar a pessoa mais difícil no chão para que ela seja salva. Pois bem, essa segunda aplicação aqui é mostrar para eu e para você aqui que Jesus, ele feriu Jacó, ele deixou Nabucodonosor lá no campo, vivendo como bicho, ele pregou Manassés em ganchos, ele jogou o Saulo de Tarso no chão. Então, queridos, se ele tiver que salvar você e não perdê-lo, ele vai também de encontro a você e vai te jogar no chão, pode ter certeza disso, ok? E por último, terceira e última aplicação para mim e para a sua vida: aquele que hoje é um problema para a sua vida, aquele que hoje é um problema para a sua vida, aquele que hoje é o maior problema, amanhã poderá ser a maior bênção. Talvez você olhe para a sua família e chore de tristeza, de alegria, de dor, de angústia por alguém que tem trazido todas essas mazelas para você. Talvez alguém tão difícil, que marca tão profundo a sua história, a sua vida. Mas, querido, nós precisamos crer no nome de Jesus, que essa mesma pessoa que hoje é
é assim um empecilho, é motivo de dor para a gente, amanhã ela pode se tornar uma bênção, pode se tornar bênção na nossa família, na sua família, pode se tornar bênção na sociedade onde ele está inserido. Então, não desista, pense nisso aí. E por último, quero lembrar você que sempre que Jesus quer salvar, ele se apresenta, ok? Ele está em todo o tempo com aquela doce e suave voz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu quero aliviar o seu fardo, a sua dor. Ele se apresenta como de uma forma muito especial: olha, não endureça, não rejeite a voz em relação ao Espírito Santo de Deus. São momentos que ele se encontra com nós, ele se apresenta como Cristo, sendo o verdadeiro caminho, a estrada que devemos perseguir, o acesso que nos leva até Deus. Então, nós precisamos entender que pecados são perdoados, de nossos olhos caem todas as escamas, dos nossos ouvidos saem todos os tampões, e nós temos assim o acesso livre e podemos sim abrir e tirar a casca dura do nosso coração e aceitar esse Jesus e ouvir essa voz que nos chama todos os dias para uma comunhão com Ele. Então, se Ele transformou a vida do apóstolo Paulo, Ele transforma qualquer um, ok? Meu irmão, fique na paz aí, que Deus te abençoe e dentro em breve estaremos juntos, no nome de Jesus.